Meu Deus, gente, é repugnante, é triste, é até onde chega a maldade do ser humano, né? E assim como nós, gente, os animais, eles também têm direitos. E esses direitos, eles precisam ser respeitados. Muita gente não sabe, mas lei que... Sim, nós temos leis que protegem. Ainda, eu acho que está um tanto quanto branda. Eu acho que ainda tem que ser mais arrochado, tem que ter mais leis que protejam de fato os nossos animais, porque eles fazem parte da nossa convivência, fazem parte da nossa vida, são membros da nossa família muitas vezes e eles precisam de proteção. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a superadvogada Eveline Paluto, que é defensora da causa animal, que é uma pessoa que vive e luta para isso dia após dia. E eu acredito que ver uma matéria como essa que a gente acabou de assistir deve causar em todo mundo, mas acho que em especial em você algo mais do que repugnante. Boa tarde, Eveline. Boa tarde. Para mim é importantíssimo esses espaços que vocês abrem para que essas matérias, para que essas informações cheguem nas casas das famílias, para que eles consigam se dar conta do que pode estar acontecendo na casa deles, né? Porque para mim é muito doloroso assistir esse tipo de matéria, de ver esses tipos de filmes, né, de vídeos, mas é uma informação que não é nova. O que mais me doía até então era saber que isso estava acontecendo e que a sociedade estava alheia ao que estava acontecendo e sem conseguir saber para poder agir. Então, agora até dá aquele alívio de falar assim, ai, que bom, agora isso foi descortinado, agora isso veio a público e agora as famílias podem tomar conta do que está acontecendo e dos seus filhos. E a gente observa, principalmente depois dessa questão, né, envolvendo o cãozinho o Orelha, né, que acendeu uma discussão ainda maior que envolveu o Brasil como um todo, né? Nós tivemos manifestações, nós tivemos pessoas indo às ruas, por esse cãozinho que está aparecendo ali no vídeo para vocês. E não é, mas Patrícia, são tantos cães que também sofrem, são tantos... Porque o Orelha... Porque a gente viu, porque imagens captaram situações, porque houve todo um contexto, né, que causou muita revolta. E assim, a gente vê que esse caso, ainda bem, trouxe à tona a causa animal mais uma vez para a nossa tela. Quando a gente fala de leis, o que nós temos de leis que protegem de fato os animais, Eveline? A gente tem a Constituição Federal, que é a maior lei que nós temos no nosso país. Ela é superior a qualquer outra. E a nossa Constituição Federal, ela protege os animais da crueldade humana, porque ela proíbe o ser humano de práticas que submetam os animais à crueldade. Então, todo tipo de prática, desde essa prática de violência, quanto a prática da omissão. Se você está vendo que um animal está numa situação que ele precisa de socorro e você não fazer nada, também está errado. Se aquele animal é tutelado por você e precisa ir no médico veterinário e precisa de ter espaço na sombra e precisa de ter comida, ter água, e você não faz nada disso, isso também pode caracterizar maus tratos. Então, por que o caso do Orelha ganhou tamanha repercussão? Porque na maioria das vezes, um animal que sofre maus tratos, mas tem uma família que é a família que tutela ele, essa família vai buscar a justiça por ele. Mas no caso do Orelha, assim como nós temos em Cascavel inúmeros orelhas pelos nossos bairros, são cães comunitários, são cães que escolheram um bairro, uma rua para morar, que eles veem as crianças crescendo, eles veem as crianças que vão para a escola aprender a alfabetizar e dali a pouco eles veem essas crianças pegando um ônibus para ir fazer segundo grau fora, sabe? Então, assim, esses cães são cães comunitários e que tem muitas famílias que protegem, mas até então a justiça passava longe disso. E dessa vez a gente falou, não, nem com os cães que são comunitários a justiça pode não enxergar. A polícia pode não fazer nada, não pode. Principalmente para eles, que são ainda mais vulneráveis, as nossas instituições precisam agir. E a gente observa, muitas pessoas falam assim, podem pensar, mas então é só para quem bate num cachorrinho, num gatinho, num animal, ou para quem, né, enfim, abandona. Sim, mas para quem tem em casa também, como bem disse Eveline, e deixa, por exemplo, acorrentado por horas, para quem não troca a água do seu cãozinho diariamente, sabe? Isso também caracteriza maus tratos. Exatamente. Se você tem um cãozinho na sua responsabilidade, você não providencia para ele um abrigo para ele não ficar exposto do sol, da chuva, da geada que a gente tem aqui, não providencia alimentação, água, não providencia as vacinas para manter ele
protegido e seguro, qualquer uma dessas ações pode caracterizar maus tratos. Não precisa ser todas elas. Eu costumo brincar que o cachorro não precisa estar com 3 patinhas no céu para ser identificado maus tratos. É que a gente costumeiramente vê os casos mais graves na imprensa. Mas tem muitos casos de maus tratos todos os dias. E aqui no Paraná, a gente tem uma legislação que ela diz o seguinte: se você resgatar um animal em situação de maus tratos e você identificar quem é a pessoa responsável por aqueles maus tratos, fizer o boletim de ocorrência, encaminhar a documentação, tudo que for gasto para restabelecer a saúde desse animal, a pessoa que causou os maus tratos tem o dever, a obrigação de reembolsar. Então, isso é extremamente importante porque é uma lei nossa, aqui do Paraná, que protege os animais e protege a pessoa que fez o resgate. Porque muitas protetoras, muitas ONGs, elas fazem o resgate e ficam com dívidas acumuladas para tentar salvar a vida desses animais. Mas aqui no Paraná, não. Nós temos lei que autoriza que essa pessoa vá buscar o reembolso de quem causou aquela situação. E no caso, por exemplo, de maus tratos que culminem com a morte desse cãozinho, desse gatinho, enfim, do animalzinho de estimação, essa pessoa, esse tutor, pode também ser preso, Evelyn? Pode. Na verdade, toda vez que uma prática de maus tratos a animais for presenciada em flagrante pela Polícia Militar, a Polícia Militar chegou no local e a prática está acontecendo, esse responsável vai ser preso, porque a lei determina a prisão imediata, sem possibilidade de fiança pelo delegado e sem possibilidade dele ir para a delegacia, prestar o depoimento e voltar para casa. Não. Ele vai para a delegacia, ele vai ser preso e ele vai ficar aguardando preso até fazer a audiência de custódia e o juiz decidir se ele responde o processo preso ou em liberdade. E a pena é maior que a pena de furto. Porque a pena de furto no Brasil é de 1 a 4 anos. A pena para quem pratica maus tratos contra cães e gatos é de 2 a 5 anos de prisão. Então, isso é extremamente importante, porque a gente tem que pensar que o nosso legislador está dizendo este tipo de crime é tão importante ou mais do que o furto e precisa ser combatido na nossa sociedade. Com certeza. E nós, enquanto sociedade, né? Muitas pessoas que convivem, talvez, nos bairros, né? Com outras pessoas, com tutores de animais e que talvez presenciem ou sabem que acontece algo. Como que a pessoa pode fazer para estar ajudando, estar salvando esse animalzinho? É extremamente importante que as pessoas tomem partido. A gente tem inúmeras pesquisas de psiquiatras do Brasil e de fora que aponta que a violência contra os animais ela é só a pontinha do iceberg. Na maioria das vezes, aquela criança que pratica maus tratos contra animais, aquele adulto que pratica maus tratos contra animais, ele está testando os limites do que lhe é permitido fazer e ele acaba avançando depois para outras vítimas. Então, ele vai praticar maus tratos contra um cachorro, amanhã é contra uma criança, contra um idoso, contra um enfermo, contra uma mulher. Em muitas das casas em que do lado de fora a gente tem no quintal um animal vítima de maus tratos, a gente tem dentro de casa uma mulher, uma criança que também é vítima de agressão. Então, quando os vizinhos tomam partido, ligam para a Polícia Militar na hora que está acontecendo, fazem vídeo, fazem fotos, se colocam à disposição para serem testemunhas daquilo, ligam para o 156 quando é uma coisa que não conseguem um flagrante, mas é uma situação que se perpetua, por exemplo, de um animal acorrentado no sol dentro de um quintal, ligar no 156 para que façam o protocolo, a fiscalização vir até no endereço, é extremamente importante, porque você vai estar salvando aquele animal e, na maioria das vezes, outras vidas que estão sofrendo também, assim como ele, só que não ficam na cara da sociedade com esse sofrimento, ficam escondidas lá dentro de casa. A gente sabe que a lei, né, que tudo tem evoluído, ainda bem, para culminar que essas pessoas, né, que praticam esse tipo de atos, enfim, contra os animais, fiquem atrás das grades ou, pelo menos, que paguem de alguma forma, né, em relação a isso. Mas a gente ainda tem muito que evoluir, Evelyn? A gente tem muito que evoluir. A gente tem que evoluir em relação à nossa consideração da dor do outro. Eu vi muito no caso do cão-orelha, por exemplo, as pessoas relativizando e falando: ah, mas são só adolescentes,
mas é só um cachorro, mas era só uma brincadeira. Eles vacilaram, mas foi só dessa vez. A gente não pode relativizar a dor do outro porque o outro não é da nossa espécie. Ele sente tal qual e ele tem o direito de viver de forma digna e livre de crueldade. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa parar de passar pano para quem faz isso, achando que, mas é que foi só com um animal. Hoje é com um animal. Amanhã vai ser com um membro da nossa espécie. Então, ainda que a pessoa não se importe com o sofrimento do animal, da outra espécie, que ele se importe com o sofrimento da nossa, então. E que todos nós façamos essa proteção. Perfeito, gente. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, né? Às vezes você não tem ainda a coragem, talvez, né, para fazer uma denúncia, não? Entre em contato com a Eveline também, né? Pede uma orientação, mas saiba que os canais da polícia, eles também podem estar orientando nesses casos. Eveline. E exatamente, é importante isso que tu disse. Se a pessoa não tem coragem de se identificar para fazer a denúncia, tanto na Polícia Militar quanto no setor de fiscalização do 156, essa denúncia pode ser anônima. O importante é que se faça, porque se muita gente fizer a denúncia sobre uma mesma situação, tanto a Polícia Militar quanto a fiscalização, eles vão se deslocar até o endereço. Isso aí, perfeito. Eveline, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine, viu? Eu que agradeço o espaço. Parabéns pelo trabalho, até uma próxima.